São convidados do programa o superintendente substituto da SUSEP, Mário Pels, o diretor da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, AJURES, Cláudio Luiz Martinevski, o presidente da Seccional Regional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, e o promotor de Justiça Criminal de São Leopoldo, Eduardo Coral Viegas. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas. Carinho, respeito e honestidade. Sicredi, faça seu seguro no Sicredi. E CIE, ações que transformam. Bom, por todas as razões, eu começo com a Ordem dos Advogados do Brasil a rodar a palavra no nosso debate, porque o fato que nos traz aqui, a provocação que nos traz aqui, é o acontecido com uma advogada que no presídio de Montenegro viu-se nesta situação. 28 celulares que ela tentava alcançar a alguns de seus clientes e nesse instante foi flagrada. A Ordem dos Advogados até já tomou uma medida. Ela está preventivamente suspensa do direito de exercer a profissão. Boa noite, doutor Lamáquia. Boa noite, Brito. Boa noite aos colegas de debate, doutor Cláudio, doutor Eduardo, doutor Mário, aos nossos telespectadores. De fato, Brito, este tema foi abordado com muita ênfase pela OAB desde o primeiro momento e digo até mesmo com a rapidez necessária, com a agilidade necessária diante da gravidade do fato, diante das notícias que tivemos, mas sem que também atropelássemos regras internas da OAB. De fato, quando recebemos esta comunicação, quando recebemos a notícia desta prisão em flagrante de uma advogada portando 28 celulares no presídio modulado de Montenegro, nós prontamente determinamos ao presidente da subseção local em Montenegro que acompanhasse esta advogada nos trâmites na delegacia de polícia, que ouvisse a advogada. Depois, em Porto Alegre, determinamos que 2 membros da nossa Comissão de Defesa de Prerrogativas da Advocacia também ouvissem a advogada. Buscamos os fatos, examinamos os termos e as declarações que foram colhidas na polícia e entendemos, naquele momento, que de forma cautelar a OAB teria que agir. Determinei a abertura imediata de um processo ético-disciplinar contra esta advogada para a apuração dos fatos, mas também determinamos mais. Determinamos a suspensão cautelar desta advogada. Já está em andamento com relator escolhido? Já está em andamento com relator escolhido, inclusive o processo já está pautado para a próxima sessão em abril. Esta advogada terá, seguramente não pode ser diferente por parte da OAB, assegurado todo o seu amplo direito de defesa, assim nós estaremos procedendo, mas neste momento, devido à gravidade dos fatos, Brito, devido à situação que foi posta, nós entendemos que era necessário, de uma forma cautelar, a suspensão da advogada, a suspensão do seu exercício profissional da advocacia. Mas o ponto, Brito, que fica nisso tudo, e eu quero aqui colocar, e é muito importante que seja dito isto, é que eu, particularmente, com a responsabilidade que tenho hoje, Brito, de estar presidindo a Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Rio Grande do Sul, fiquei extremamente incomodado com a forma como esse tema foi encaminhado, porque me parece que se buscou com isto deliberadamente atingir a classe como se fossem os advogados os responsáveis pelo ingresso de celulares nos presídios. E por isto a ordem tem que agir de forma exemplar numa situação como essa. Não pelo que ficou, pelo que nós tivemos nesta apuração e pela forma com que esta advogada foi abordada e foi presa em flagrante neste presídio. Pensem os senhores. Como é que uma pessoa entra com uma mala, com uma sacola, com 28 celulares e está sendo ela monitorada já há 1 semana, há 2 semanas? Nós entendemos que esse tema não pode ser tratado com o foco no advogado. E num determinado momento, nós ainda tivemos algumas abordagens no sentido de que, eventualmente, a Ordem dos Advogados do Brasil estaria se pronunciando, se colocando contrária a que os advogados passassem por detectores de metal. Não é isto, Brito, não é isto que a Ordem defende, não é isto que a Ordem busca. O que a Ordem tem dito, o que a OAB tem buscado, é que todos os operadores do direito, todas as pessoas que têm acesso aos presos nos presídios, então estas pessoas passem pelos detectores de metal, que se use a tecnologia da informação, mas que não se coloque isto
com a ideia de que quem passa celulares e quem entrega celulares e quem porte ou, de alguma forma, favoreça a entrada de celulares em presídio sejam os advogados. Até mesmo pelo respeito que esta profissão, que a advocacia merece. Porque o advogado, ele é tido constitucionalmente pelo artigo 133 da Constituição Federal como indispensável à administração da justiça. Este caráter é do advogado. O advogado é a voz do cidadão nos tribunais. O advogado, se tem as prerrogativas constantes em lei, ele tem estas prerrogativas muito mais como defesa da própria sociedade, como de forma corporativa ao advogado. Este tema tem que ser compreendido. Não se pode imputar ao advogado responsabilidades que não são suas. Agora, como em qualquer profissão, nós vamos ter bons e maus profissionais. Os maus profissionais, a Ordem dos Advogados do Brasil estará sempre punindo e buscando, após o regular processo legal, excluí-los dos seus quadros, como aliás temos feito. Apenas nos últimos meses, é bom que as pessoas saibam disso, nós excluímos dos quadros da OAB 7 advogados excluídos. Nos últimos 12 meses, a Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu inúmeros advogados por condutas incompatíveis com a profissão. O advogado, quando se mistura com a atividade do cliente, ele deixa de ser advogado. Todos nós sabemos. Ele passa a ser um delinquente. E isto nós não queremos nos quadros da instituição da OAB. Um detalhe, doutor Lamarck, até para ajudarmos a compreensão de quem não é da área. A advogada cometeu, tanto quanto se sabe, uma infração de pequeno potencial ofensivo diante da legislação existente. Razão, inclusive, de eu imaginar que não tenha havido lavratura de flagrante. Não deve ter havido um termo circunstanciado e até em alguns momentos, acho que equivocadamente, houve o uso de algemas, tanto quanto eu saiba. Nisto aí, até pela infração praticada, à luz da legislação, se verifica um desvio, um abuso, um excesso. Bom, a legislação da advocacia tem lá, entre outras tantas previsões, como infração a ser examinada sob o conteúdo da ética e da disciplina, me parece que é este o texto legal, prestar concurso ao cliente que seja criminoso, ou seja, associar-se ao criminoso, é motivo. Agora que vem a indagação. Como é que a ordem trabalha a hipótese de esta associação ao crime ser numa infração de pequeno potencial ofensivo? Como imaginar, por exemplo, uma punição drástica de eliminação do quadro da ordem se a infração lá no plano criminal será tratada como uma infração de pequeno potencial ofensivo, com possibilidade de substituição de pena e tudo mais? Sabe, Brito, na minha visão, no meu entendimento, esta ideia de pequeno potencial ofensivo, tecnicamente perfeita a tua colocação, mas eu entendo que o ingresso de forma irregular de celulares nos presídios, sem que se possa ter algum controle, significa um crime de um potencial enorme, porque nós sabemos o porquê e como estes celulares são utilizados dentro dos presídios. Este crime e esta situação, e eu agora não falo do caso concreto, porque o caso concreto nós temos que examinar à luz da legislação, dando direito, oportunizando o direito de defesa a ambas as partes, oportunizando o devido processo legal, né? As ações que a OAB teria que tomar, tomou, e na minha avaliação, de forma exemplar, inclusive quebrando paradigmas pela rapidez e pela própria suspensão cautelar diante dos fatos, volto a dizer, diante dos fatos e dos elementos que me chegaram. Por isso a presidência da ordem determinou a suspensão cautelar dessa advogada. Mas na minha avaliação, Brito, o crime é de muito potencial, e não examinando sob o aspecto técnico da lei, justamente por isso, pelo que significa a entrada de um aparelho celular num presídio e para que ele é utilizado. O aparelho celular num presídio é utilizado muitas vezes para matar, é utilizado para determinar sequestros, é utilizado para fomentar a indústria da corrupção, para fomentar a indústria da venda de drogas, né? Nós sabemos o que representa isto. Por isto a OAB, por isto os advogados têm esta visão do que representa a sua responsabilidade numa situação como esta. E por isto a ordem, num caso tão emblemático como esse, agiu como agiu, Brito.
sendo pontual, sendo célere, sendo rápida nas suas decisões, e agora, claro, que nós temos que aguardar o devido processo legal, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Doutor Eduardo, os membros do Ministério Público se submetem à revista quando vão ao presídio? Bom, eu inicio cumprimentando Cláudio Brito, nosso eminente entrevistador aqui, jornalista e ex-colega do Ministério Público. À minha direita, o doutor Cláudio Martinevski, com quem eu tive a honra de trabalhar há uns 15 anos atrás como seu secretário, na época em que o desembargador Paulo Sanseverino tirou férias e o senhor substituiu ele na 4ª Vara da Fazenda Pública. Hoje o doutor Paulo é ministro do STJ. O doutor Lamáquia estava encontrando bastante na escola das nossas filhas. A sua filha é colega da Fabiana, minha filha. E o doutor Mário, representante da SUSEP. Os promotores de justiça ingressam no presídio por força da própria Lei de Execuções Penais, tem como função, como missão, a fiscalização da pena, e, ao que me conste, cada presídio tem o seu sistema, não existe uma padronização no Estado do Rio Grande do Sul, e me parece que, conforme a situação, passam ou não por detectores de metais, não há uma determinação da SUSEP ou de alguma lei que obrigue o promotor a passar por essa revista. O advogado deve ser obrigado a ser revistado? Bom, Brito, nós que somos da área do direito sabemos que o direito é fato, valor e norma. E os fatos, muitas vezes, nos levam à restrição de alguns direitos, até direitos fundamentais, como, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, prevista constitucionalmente, que, por vezes, essa garantia constitucional ela é restringida para que se ingresse nas residências das pessoas a fim de buscar armas, drogas ou apurar outros crimes. No caso, nós temos constatado na imprensa que não é fato isolado o ingresso de telefones celulares por advogados. Nesse caso, particularmente, nós tivemos um ingresso no presídio de 28 celulares. É um número muito elevado. Isso é fato. Nós temos uma norma, que é de 2009... Agora, me desculpa lhe interromper, mas o senhor diz que o ingresso de celulares se daria por advogados? Eu disse que não é fato isolado. Não, porque este fato que nós temos hoje, desses 28 celulares, dessa advogada que foi presa em flagrante, é um fato para nós isolado. Ou seja, eu não tenho notícia de um fato como este. Bom, eu tenho aqui algumas notícias que eu captei na internet, inclusive de que no estado do Rio Grande do Sul, dois anos atrás, um advogado foi preso tentando entrar na PASC de alta segurança com 6 celulares dentro de uma televisão. Tentando entrar, foi preso, não entrou. Foi preso como extra. Ou seja, mas o celular não entrou, não ingressou. A tentativa era de ingresso. Mas é isso que eu digo, doutor Eduardo, não ingressou, porque o que nós temos que deixar pontuado para os nossos telespectadores é que o ingresso de celulares não entra por advogado, porque o advogado ele não tem contato, me perdoe colocar isso desta forma, mas nós todos sabemos, o advogado não tem contato pessoal com o preso, o advogado fala com o preso através do parlatório, portanto, ele não teria condições, normalmente, com as seguranças necessárias de entregar um celular a um preso. Se entra o celular no presídio, entra então com conivência ou com falha na segurança. Inclusive, como nós temos aqui vários casos no Brasil de tentativa ou ingresso de celulares, claro que as tentativas bem-sucedidas não acabam na imprensa porque os celulares acabam na mão dos presos. E eu não estou dizendo que o grande número de telefones que ingressam no sistema penal seja através de advogados. Estou dizendo que não é fato isolado. E até seria interessante ver a posição da OAB em relação a qual penalidade foi imposta a esse advogado que em 2009 foi preso na PASC com 6 celulares dentro de uma televisão.